Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mica e hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como escrever boas resenhas. Como vocês sabem, eu crio conteúdo aqui pro canal no YouTube com alguns vídeos de indicações, alguns de resenhas, book haul, mas eu faço muito conteúdo de resenha crítica lá no Instagram e principalmente no blog. É o meu espaço onde eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com os livros, dizer o que eu gostei, dizer o que me chamou a atenção e tudo aquilo que a gente já sabe que deve compor uma resenha crítica. Mas eu sei que muitos de vocês querem trabalhar com criação de conteúdo, fazendo então publicidade para autores ou para editoras, e às vezes fica muito perdido de como criar uma resenha crítica boa. Quais são os pontos que você tem que levantar numa resenha crítica, não somente para criar conteúdo ou para compartilhar a sua experiência, mas também isso pode ser levado em conta quando você vai fazer um trabalho de faculdade, um trabalho da escola. E aí você precisa ler um livro criticamente e dizer o que você achou daquela experiência. Então esse vídeo é para te ajudar, você que quer saber fazer resenhas críticas, tá? Eu vou dizer para vocês quais as melhores formas, os pontos principais que você deve levar em questão e algumas dicas no final. Antes da gente começar esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, a gente tá aí com a meta de bater 3.000 inscritos, então se você gosta do conteúdo daqui, não perde nenhum vídeo, compartilha o canal com o seu amigo para ele conhecer também o meu trabalho e assim vocês me ajudam a bater a meta de 3.000. A primeira coisa que você tem que saber sobre resenha crítica é que você precisa ler um livro criticamente. Às vezes você tá lendo um livro por hobby ou tá lendo um livro assim só por passar o tempo, mas se você está disposta a criar um conteúdo crítico sobre aquele livro, é importante que você já leia ele criticamente. Ou seja, você tem que analisar tudo, absolutamente tudo que você vai ver no enredo. Seja os personagens, desenvolvimento, narrativa, tudo aquilo que você considera importante numa avaliação de livro, você já tem que ler sabendo que isso terá que ser avaliado de alguma forma. Então não adianta só ler porque eu quero ler e depois indicar. Se você quiser fazer uma resenha crítica, você realmente precisa colocar na sua mente que esses pontos principais precisam ser avaliados. Então você precisa prestar mais atenção justamente a eles para que a sua resenha crítica seja realmente crítica, né? Quando você então terminar a sua leitura, né, do livro, a sua leitura mais analítica, você vai começar a sua resenha fazendo um resumo da trama. Lembre-se sempre, gente, resenha não é sinopse, tá? É claro que você deve falar um pouquinho mais sobre enredo, sobre a trama, dentro, né, da sua resenha crítica, explicar quais são as circunstâncias, em que cenário a história está inserida, quais são os personagens principais, quais são os plots da trama, o ponto de partida dessa história. Você sempre tem que trazer isso no resumo do livro. Então você vai falar, olha gente, esse livro aqui se passa em tal lugar, vai trazer tais personagens e o plot que a autora quer falar é esse. E aí você vai lá dar uma sugadinha ali no resumo e explicar por cima mesmo quais são os pontos principais dessa história. E aí, posteriormente, você vai elencar quais são os pontos positivos e negativos dessa história. Para facilitar, você pode dividir em tópicos. Por exemplo, eu gosto de fazer resenha sempre falando, né, da história um pouquinho, explicando se aquele livro é de uma série, explicando o contexto geral daquilo tudo. O autor vai trazer um grupo de amigos. Aí eu vou explicar quem são esses amigos, para que aquele grupo serve, e aí depois eu parto ali para explicar um pouquinho mais sobre os personagens, dizer o que eu gostei nos personagens, colocar os pontos principais. O personagem tal é interessante de alguma forma, ou aquele ali não foi muito bem trabalhado. Mostrar também um pouco mais do desenvolvimento, explicar então o que você gostou em todo o conjunto da obra, trazendo personagens, enredo, desenvolvimento. Finalizar então com a narrativa, explicar quais são os tipos de elementos que o autor gosta de usar, se é uma narrativa em primeira pessoa, é fácil ou não ser inserido naquela narrativa, se ele gosta de ser mais descritivo. Você tem que falar tudo isso e dizer como é que foi a sua experiência com aquela história, se você gostou ou não, se foi uma leitura boa, se teve alguma coisa ali fora do contexto que não te agradou. E aí você vai dizer tudo isso no desenrolar do seu texto ou da sua resenha em vídeo, não sei como vocês vão fazer, explicando tudo aquilo que você não curtiu ou curtiu. Por isso que é importante vocês sempre trazerem um resumozinho ali de um parágrafo, 2 no máximo, só para trazer um pouco mais de ambientação para o leitor sobre a história, mas já partir então para os pontos principais do que você gostou ou não na trama, porque resenha crítica é justamente isso, a crítica
que você vai estar falando sobre aquela obra. O que você não gostou, o que você achou, entendeu? Então é isso que chama a nossa atenção numa resenha crítica. Muitos criadores de conteúdo fazem de uma forma diferente, que na verdade eu acho errada, que é só trazer um resumo da obra e deixar ali 2 linhas para falar se gostou ou não. Isso não é uma resenha crítica, tá? Se você acha que isso é uma resenha crítica, eu sinto te dizer, mas não é. Resenha crítica é quando você realmente aborda isso de maneira um pouco mais ampla, um pouco mais minuciosa. E aí quando você tem pouco espaço para escrever, principalmente no Instagram, a ideia é que você enxute, sabe? Enxute o máximo possível no resumo e traga realmente naquele espaço maior as suas considerações sobre a história. Se você for fazê-lo no blog ou se você for fazer no Instagram, é importante que você enriqueça essa sua resenha para chamar mais atenção. Vou dar exemplo do blog porque é muito mais fácil da gente poder mexer nessa resenha, na estrutura dela, trazendo quotes, tá? Então você pode, enquanto você estiver fazendo sua leitura, marcar ali algumas frases impactantes, frases que tenham a ver com o contexto do livro e colocar essas frases elencadas ali na sua história para poder trazer um pouco mais de ambientação para o leitor e também trazer fotos. Uma das coisas que mais chama atenção numa resenha de livro são fotos da obra, seja de alguma página, da capa do livro ou alguma foto que você mesmo mexeu no Photoshop e criou ali um cenário que tem a ver com a história. Isso chama muito a atenção para sua resenha, tá? Se você estiver fazendo no blog. Traga também links na sua resenha, link do livro na Amazon, link do Scoob, link do perfil do autor. Enriqueça mais ainda com informações importantes, né? Para a pessoa poder encontrar aquele livro de forma mais fácil. Se você é um criador de conteúdo no blog, lá no final você pode colocar ali o link para a pessoa comprar na Amazon ou até mesmo no Instagram dizer, gente, quem quiser comprar aquele livro ou quer ler esse livro pode baixar na minha bio, baixar nos stories. Você também tá chamando aquela pessoa para ler aquele livro. Funciona muito se você estiver fazendo uma publicidade também, tá? Fazer essa chamada para ação. Quem quiser comprar o livro pode pegar no meu link ou vai no site do autor, enfim. Essas chamadas também enriquecem mais ainda a sua resenha. Agora, uma dica muito importante para você que está fazendo resenha crítica, que é quando você não curte o livro. E aí, Mica, o que você faz? Você vai comentar ou não? Se você está fazendo uma publicidade paga, um autor te pagou para falar do livro dele e você não curtiu a experiência, eu acho legal você conversar com ele antes, explicar os pontos que você não curtiu e perguntar a ele se ele quer que a resenha seja publicada. Porque às vezes alguns autores não curtem que você fala mal do livro, ele não quer realmente que você diga assim os pontos que tu não curtiu, porque ele quer mais vender a história, chamar a atenção. Então tem autores que realmente não aceitam uma crítica negativa, infelizmente. Então você pode perguntar para ele antes, para evitar qualquer problema futuro, se ele quer ou não aceitar aquela sua opinião e que seja publicado a resenha. Agora, se não é de trabalho, se você leu o livro e queria realmente indicar, falar que não curtiu ali para os seus seguidores ou para um post no blog, desabafar, eu aconselho você a ser sempre respeitoso. Na verdade, a resenha crítica ela tem que ser respeitosa com o autor. É claro que nem todos os elementos que você tá lendo num texto vão te agradar de alguma forma, alguma coisa ali não vai casar com você, né? Senão o livro seria 5 estrelas. Mas se alguma coisa te incomodou, seja sempre educado em falar o que você não curtiu. Ah, eu acho que a autora poderia ter trabalhado isso de uma forma diferente, poderia ter tratado de uma forma melhor. Seja mais construtivo. Traga também ideias de melhorias para esse autor, para que ele não se sinta ofendido com a sua opinião, né? Principalmente isso. Uma das coisas que os autores reclamam é justamente a falta de respeito que algumas pessoas têm quando vão avaliar o livro na Amazon. Eu também acho isso super paia e sem graça. Por isso que eu tô até evitando de falar de livros que eu não curto tanto. Geralmente eu só comento por cima, a gente não curti tanto, esperava mais, ou alguns pontos não me envolveram, ponto. Eu tô tentando não ficar focando nas partes negativas, porque tem que ser um pouquinho mais empático com o autor também, né, gente? Você tem que lembrar que é uma pessoa comum, como nós, que escreveu uma história, às vezes é o primeiro trabalho, não tem muita experiência, então as críticas, elas devem ser construtivas ao ponto de ajudá-los a melhorar, não de detonar o trabalho e falar, gente, não leia esse livro, é uma porcaria, entendeu? Então sejam realmente cautelosos quando vocês forem falar sobre um livro que vocês não curtiram tanto, tenham o máximo de respeito, mas também falem, não precisa se esconder, falar, ai, nossa, eu curti, mas na verdade você não curtiu. É bom que vocês sejam sinceros nas opiniões de vocês, mas também com toda a educação do mundo. É isso, gente, essas são as dicas para você criar uma resenha. No geral, não tem segredo, a ideia mesmo é que você leia o livro e diga se você gostou ou não, mas como eu falei, sempre trazendo de uma forma mais educada,
respeitosa, trazendo elementos que chamam a atenção para sua resenha, mas é bem tranquilo. Eu tenho certeza que essas dicas podem te ajudar de alguma forma, se você estiver fazendo algum trabalho ou só criando conteúdo também de resenha, de publicação, e aí vocês quiserem melhorar suas resenhas, sigam esses passos, é bem tranquilo, não tem o que falar além disso, né? Mas lembre-se sempre de comentar o que vocês acharam da trama, não ficar preso só no resumo da história, porque infelizmente é o que mais temos hoje em dia e às vezes não explica nada, né? Quando você fala, eu gostei, mas não falou do que você gostou, do que mais chamou a atenção, então fica muito superficial. Então a minha dica é justamente essa, tá? Lembre-se sempre de fazer o resumo, mas o mais importante é você contar o que você achou dessa história, suas considerações. E é isso, gente, espero muito que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!